seja soberano aqui e que nós consigamos, Pai, entender toda a Tua palavra de maneira sobrenatural, Pai. Nós consigamos ser, Pai, segundo o Teu coração, princesas, meninas de seus olhos, Pai, seguindo a Tua palavra, aprendendo de Ti com corações ensináveis e humildes. Usa-me, Pai, como Tua boca para que hoje eu possa, mais uma vez, levar a Tua palavra de forma fidedigna e exatamente como Tu queres, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Nino, na boa, dá licença aí. Clara, tira o Nino daqui, por favor. Não, gente, não é brincadeira não. Olha aqui. Olha aqui. Em cima do meu caderno. Que lindo. Mamãe, meu biscoito, gato. Vamos lá. Aí ela vai passar a pantera. O tamanho da pantera. Que lindo. Vamos A lá. minha mãe tem uma que é branquinha. Eu sou louca para ter uma branca aqui. Então, aqui, hoje a gente está em primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E o contexto aqui é que nós estamos acompanhando a ascensão e a queda de Saul. E hoje nós vamos estudar, vamos conhecer o rei Davi, né? Neste capítulo nós vamos ver a grande diferença entre o rei que nós escolhemos e o rei que Deus escolheu. O rei segundo o coração do homem e o rei segundo o coração de Deus. Vamos começar a ver aí a grande diferença, né? Então vamos lá. Eu estou lendo em outra versão porque eu não consegui aqui a minha versão aqui da internet. O Senhor, Samuel unge Davi. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Saul continua sendo rei, mas a sua dinastia foi quebrada, tá? Foi quebrada, a gente já viu isso. E Samuel passou por um tempo de frustração ministerial. Não sei, talvez na cabeça de Samuel ele tivesse imaginado que ele tinha que ter auxiliado de uma outra forma, que alguma coisa, porque nós estamos vendo aqui claramente que Samuel está triste, ele está frustrado ministerialmente, ele está decepcionado e está lamentando. Então Samuel ficou mal com essa realidade da queda, né, da derrocada que foi Saul. Samuel foi um homem levantado por Deus, que tinha intimidade com Deus, tinha autoridade de profeta, tinha autoridade como sacerdote, e ainda assim ele estava decepcionado, frustrado com seu próprio ministério, né? Vendo o caminho que Saul tomou, né? Aqui nós conhecemos a realidade que muitas vezes a vida ministerial nos traz: tristeza, e frustração, que nem tudo são flores na vida ministerial, né? Aí a Manu pode falar isso melhor do que eu, que teve no seio da sua família, né, um grande ministério, né, do ministério do irmão dela, e ela acompanha de perto as dores e as dores e as alegrias, né, de ser um ministro do Senhor, um pastor, principalmente ser pastor, né? Ser pastor não é fácil. O ministério é um grande privilégio, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um grande privilégio, qualquer um dos 5 dons, né? Ser chamado para servir
Servir a Ele, o nosso Rei, o nosso Deus, é um grande privilégio. E muitas vezes desafios gigantescos são enfrentados, mas Deus tem sempre um bom recomeço, Deus tem sempre bom ânimo para a gente. E Ele disse, né? Jesus falou, eu venci o mundo e nós podemos vencer também, enquanto ovelhas e enquanto ministros, né? Assim foi com Samuel, que Deus mandou que ele parasse de chorar e lamentar. Deus é sempre conosco e Deus foi com ele até o fim. Deus nos comissiona e nos dá força para seguirmos. Ele sempre faz isso, ele nunca nos abandona, nunca. E 2. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Aqui Deus está dando estratégia. Deus está mostrando que ele é um Deus de estratégia. Ele não mentiu, não fez Samuel mentir. Ele deu uma estratégia para que Samuel fizesse o que ele mandou, de maneira que Saul, na sua ignomia já naquele estado, né, entenebrecido, né, que ele não fizesse nenhum mal para Samuel, para que os planos do Senhor chegassem a termo, né? Deus manda Samuel secar as lágrimas, encher a vasilha de óleo e seguir para Belém. Belém lembra a gente o quê? Belém, quem mais veio de Belém? Quem mais foi o improvável que veio de Belém? Samuel teme por sua vida. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, vens em paz? Respondeu Samuel, sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-me e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. A gente já naquele tempo, né, não podia chegar de qualquer jeito na presença do Senhor. Eles tinham todo um aparato para que eles se purificassem, vamos dizer assim, que eles se purificassem para chegar diante do sacrifício do Senhor e sacrificar o Senhor, né? Isso me lembra muito a nossa vida hoje, quando a gente vai fazer a nossa Santa Ceia, que a gente não pode chegar de qualquer jeito para fazer o memorial ao Jesus, né? A morte de Jesus e a ressurreição dele, né? A nossa libertação. A gente tem que chegar conforme está lá descrito, né? A gente tem que chegar com o coração contrito, com o nosso espírito em arrependimento e a gente participar do memorial, né? Isso me lembrou isso muito assim, com muita força. E assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel chega na casa de Jessé e olha para o seu filho, Eliabe, que possuía provavelmente todas as características físicas para um novo rei. Lembram das características de Saul? Eliabe era aquilo tudo. Devia ser alto, forte, igual a Saul. Tinha um porte físico de um bom rei. Samuel fez da maneira que fazemos com as nossas vidas, como escolhemos para governar as nossas... Quando escolhendo para governar as nossas vidas, o que achamos que é melhor para nós. A gente faz muito isso, né? A gente não escolhe segundo o que Deus nos indica e nos ensina. A gente escolhe segundo chama mais a nossa atenção. A gente corre muito esse risco na vida, né?
Samuel viu Eliabe, que aos seus olhos era o mais perfeito para reinar em Israel. Nós fazemos a mesma coisa, nós olhamos para as coisas e as pessoas que achamos que trará significado para coisas, significado para a nossa vida, como olhamos para casa, para trabalho, poder, emprego, para o carro, para as viagens. A gente enche o nosso coração dessas coisas sem olhar, na verdade, aquilo que Deus quer que a gente veja, que é o importante. Muitas vezes a gente faz isso. Nós nos submetemos a essas coisas. Nós achamos que essas situações, coisas, pessoas que apresentam as características que nos trarão mais conforto, mais significado, mais felicidade e mais satisfação, essas coisas a gente acha que são mais certas do que aquelas que Deus, da forma com que Deus vê. Muitas vezes a gente faz isso e a gente se submete a tudo isso. A gente deseja essas coisas para nós. Dessa forma, Samuel olha para as características físicas de Eliabe, como nós olhamos para as características físicas do dinheiro, do poder, do sucesso, do ser reconhecido, de ter uma boa aparência, de colocarmos tudo isso como os reis das nossas vidas. Deus não escolhe segundo as aparências físicas. Deus vê o homem, não vê o homem segundo a aparência dele. Deus nos vê no coração, Deus vê o coração da gente. Ter um coração rendido ao Senhor, ter um coração ensinável, ter um coração humilde, ter um coração contrito é muito mais importante que quaisquer outras características físicas. Isso é muito mais importante. Deus não se preocupa com a nossa definição de sucesso, porque ela é deficiente, é caduca, ela é superficial. A palavra é essa, ela é superficial. Muitos definem um ministério de sucesso com uma igreja cheia de gente, cheia de membros. E nem sempre é assim. Muita gente acha que ter sucesso é ter muita visibilidade, muitos seguidores nas redes sociais, ter uma vida de aparência piedosa é muito mais importante. Ter uma vida de aparência piedosa, ter uma vida de aparência piedosa não tem importância, o importante é ser piedoso, sabe? Uma aparência de seguidora de Deus, de seguidor de Deus, isso não convence Deus. A gente tem que ser seguidor, a gente tem que ser piedoso. A nossa definição de sucesso está totalmente invertida da definição de sucesso de Deus. Deus não se impressiona com o nosso trabalho, com o tamanho da nossa igreja, com a quantidade de dinheiro que nós temos, com o quanto nós doamos para a caridade, com o quanto nós lemos a Bíblia ou lemos outros livros, com os nossos títulos, quais lugares do mundo a gente já foi, quais viagens importantes a gente fez. Ele se impressiona com o nosso coração, com um coração humilde, voltado para Ele, com um coração ensinável e bondoso, com um coração onde os frutos do Espírito se derramam, que são o amor, a fé, a bondade, a benignidade, a paz, o domínio próprio, sabe? Ele se impressiona com isso. Quando a gente doa, aonde está a motivação do nosso coração? Isso impressiona a Deus. A gente tem que se perguntar todo dia, e com as coisas que a gente faz, esse é o coração que Deus quer? É o coração que está voltado para o Senhor? Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem de sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé:
Esses são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas esse está cuidando das ovelhas. Veja bem, o caçula, que não é o primeiro filho, o caçula, que é o filho menos, com as características mais diferentes daquilo que se espera de um rei. Saul, ele foi ungido quando ele estava procurando as suas jumentas. Ele não foi um bom pastor das jumentas, porque elas se perderam. Porém, Davi, a gente está vendo aqui que ele será ungido quando ele ele vem do pastoreio, de um bom pastor das ovelhas. Já começam as diferenças aí, né? Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. O inesperado acontece. O improvável acontece. Davi era o inverso do rei Saul. Saul era um péssimo pastor e Davi era um bom pastor. Um menino pequeno da cidade de Belém, que era uma cidade pequenininha, sem muita expressão. Deus ama usar os improváveis. Deus ama usar as mulheres estéreis, os filhos mais novos, os com dificuldades de fala, os incapacitados, ele capacita. Deus usa os medrosos e põe coragem nesses medrosos, né? Deus usa as pessoas improváveis. Lembram de quando Felipe chegou eufórico, contando para Natanael que encontrou o Messias? E Natanael, no natural, né, pergunta para Felipe, né, se alguma coisa boa pode vir de Nazaré. Jesus veio da Virgem e veio de Nazaré, um lugar que, segundo lá os judeus, não vinha nada de bom. Continuando. Davi a serviço de Saul. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Esse espírito maligno aqui não era demônio, um demônio que vinha, até porque aqui não se falava em demônios ainda, né? Foi se falar mais na frente e também, principalmente no Antigo Testamento. Esse espírito aqui, eu entendo como aquele espírito de insubordinação, aquele espírito de tormento, né? De depressão, sabe? O Espírito do Senhor foi retirado e o humano, né? A parte humana dele, que não estava sendo alinhado com o Senhor, tomou conta, né? Então, o Senhor não mandou nenhum demônio para ele. Caiu sobre ele toda a parte humana pesada que ele veio reivindicando para si ao longo do tempo, que ainda estava contrapesada com o Espírito de Deus que habitava nele através da unção de Samuel. Quando essa unção foi retirada e foi entregue a Davi, Saul ficou entregue a tudo aquilo que ele mesmo foi angariando, né, ao longo do tempo. Então, quando o Senhor derrama sobre ele esse espírito maligno, na verdade, a responsabilidade, né, que no caso dele era ruim, que começou a atormentar ele, né?
Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Ele devia estar muito atormentado por conta das iniquidades dele mesmo, né? Que o nosso soberano mande estes servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Saul respondeu aos que serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos seus oficiais respondeu: conheço o filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. A gente, quando aqui ainda não estava anunciado aos quatro cantos da terra, né, que Davi seria o novo rei, tinha sido ungido para ser o novo rei. Mas quando a gente representa o Senhor, mesmo sem que saibam das circunstâncias, já começam a ver a diferença. E foi exatamente assim que acontece aqui. Ele já é tido como um guerreiro valente, que sabe falar bem e tem boa aparência. E o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi, apresentando-se a Saul, passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-lhe o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Deus, né, ele promove as coisas de uma maneira que é inimaginável, realmente, né? Deus colocou Davi perto de Saul para que Davi aprendesse o que é reinar e para que Davi também entendesse como não fazer. Para que o coração, que era um coração ensinável e humilde de Davi, já começasse a ser talhado, né, no seu espírito, na sua alma, começasse a ser trabalhado para exercer o seu reinado, a sua monarquia, né? Quais são as duas maneiras de uma pessoa se tornar rei? Ou por dinastia, por descendência, ou por usurpação do trono. Davi não era descendente de rei nenhum. E também não tinha exército e não estava interessado em usurpar trono nenhum. Davi não representava, na verdade, nenhum perigo para Saul, segundo a mente de Saul. Davi trazia uma harpa que ele, tendo sido ungido, já era ministro de música, porque ele já era ungido. O Espírito Santo já habitava nele. Ele tinha o coração segundo o coração de Deus, que é assim que ele classificado na Bíblia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele vai para perto de Saul para poder aprender e ser visto pelo exército que iria mais tarde ser subordinado a ele, né? Deus faz as coisas com uma maestria tão grande. Aí vão me perguntar assim: por que é que quando ele chega para matar Golias, Saul entende que não conhece? Aí eu respondo: pelos meus estudos, o autor desse livro, e muitos outros lugares da Bíblia a gente vê da mesma maneira, não tem assim uma fidelidade com respeito à cronologia. A cronologia ali momentânea, entendeu? Então, assim, provavelmente Saul conhece Davi
e depois, ele vai lutar contra Golias, ou vice-versa. Eles se conheciam. Aqui também tem a hipótese, né, de que quando Davi tocava para Saul, Saul estava transtornado, né? E não o reconhecia. Mas provavelmente essa cronologia, assim, bem momentânea ali, bem por pertinho, não estou dizendo que Esther tenha que estar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que essas cronologias estão erradas, não é isso. Estou dizendo aquela cronologia ali, daqueles dias, sabe, daquele tempo pequeno ali, pode ter sido trocada. Por isso, esse irreconhecimento na hora que Davi chegou para matar Golias, né? Último versículo. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Davi, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Na verdade, né, é o que eu falei. Davi estava sendo ali um ministro de música, alguém realmente enviado pelo Senhor, e ele sentia os eflúvios, né, a unção de Davi sendo derramada ali naquele ambiente, e ele se acalmava. Por isso a gente tem que ter, mais uma vez eu falo isso, um cuidado tremendo com as músicas que a gente escuta, com aquilo que a gente ouve, a gente nem sabe quando é em outra língua, e a gente nem sabe o que está sendo dito, sabe? A musicoterapia ali de Saul, né, que Davi ministra em Saul, né, uma musicoterapia do céu, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande. Mais uma vez eu falo também que Satanás, Lúcifer, era o anjo responsável por todo o louvor dos querubins do céu, né? E Satanás, ele tem a maestria, ele tem o dom, né? Ele foi projetado por Deus com esse dom, né, da música. Então a gente tem que ter um cuidado enorme com as músicas do mundo. De preferência a gente tem que largar de mão, sabe? E com os louvores que estão em desacordo com a palavra que a gente crê, com a palavra verdadeira, a palavra que veio do Senhor, né? A gente tem que ter um cuidado muito, muito, muito grande. E mais uma vez eu digo, né, que Saul começou bem e acabou muito, muito mal. Saul perdeu o coração voltado para o Senhor, e um homem que foi ungido por Deus, escolhido por Deus para liderar o povo, se perdeu e acabou mal. Davi, um homem que não tinha nenhuma característica de rei, vinha último filho de uma família, que vinha de uma cidadela, uma cidade que também não tinha expressão, um improvável, era o homem segundo o coração de Deus, que levou um tempão ali ao lado do rei, ainda constituído, para que ele se tornasse rei. E Davi devia se perguntar: como que isso vai acontecer? Eu não vou usurpar o trono e eu não tenho a linhagem real. Como que eu vou assumir aquilo que eu fui ungido para ser, né? E aí a gente se vê fazendo essas perguntas. Como que o Senhor vai conseguir curar essa doença? Como que o Senhor vai fazer com que o meu marido volte? Como que o Senhor vai fazer com que o meu marido se converta? E tantos os impossíveis. A gente pergunta, a gente se desespera, a gente perde a fé, a gente entra em desacordo, a gente, sabe,
faz, sai do propósito, porque a gente não entende aquilo que Deus está fazendo e a gente quer dar o jeitinho da gente, quer ajudar Deus e a gente complica tudo, a gente sai do caminho que Ele quer e a gente perde muitas vezes a bênção. Muitas vezes a bênção está ali, sabe? A um passo, a um dia, e a gente perde a bênção porque até desiste. E é isso que eu gostaria de falar no dia de hoje, que a gente entendesse nosso coração e nossa vida como o de Davi, que Deus está no comando. Ele vai saber, Ele vai fazer. Do jeito que Ele vai fazer, não nos compete. Nos compete entregar para Ele, fazer a nossa parte, entender qual é a nossa parte, não usurpar essa parte de Deus, entender qual é a nossa parte e santificar a nossa vida e fazer segundo Deus está nos direcionando e irmos segundo a direção do Senhor. E era isso que eu queria dizer, que nós sejamos Davi, mulheres segundo o coração de Deus. E quem mais fala no dia de hoje, por favor? É difícil, né, Sandra, seguir essa linha de deixar tudo nas mãos de Deus, visto que aqui, se não formos por nós, quem será, né? Então, assim, somente Deus mesmo. Mas, como diz na palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso aí. Então, assim, é a questão da prática, né? A gente precisa praticar essa entrega a Deus e entender que está tudo nas mãos dele. Se não fizermos nada, ele fará. Com certeza. Se nós fizermos, só atrapalhará. Então, assim... fazer o que nos cabe e aguardar a providência, né? Pois é. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? A minha vida, ela é pura e simplesmente assim. Desde quando eu me formei, o que eu vou fazer, para onde eu vou, e Deus sempre fez o melhor por mim. E eu nem sabia disso. O inesperado, eu nem sabia, né? que eu estava nas mãos dele. Depois porque eu só fui conhecer quem é Deus mesmo a partir dos meus 38 anos, 37 para 38 anos, que ele tinha propósitos para mim. Então, assim, foi então que ele me tirou do mundo e eu me batizei e aí eu comecei a minha vida Glória a Deus. junto a Deus. Glória a Deus. Mas foi muito difícil, porque eu já fui de todas as religiões possíveis e impossíveis. E hoje eu vivo numa paz. Não vou dizer que é uma paz, porque a guerra é muito grande, né? A guerra espiritual é muito grande. Hoje, inclusive, eu ouvi uma oração, a oração da manhã, que todos os dias eu ouço, do pastor Júnior, e ele estava falando da guerra espiritual, que ela está aqui. Ela, a todo momento, você tem que vigiar a sua mente, porque o inimigo é muito astuto. E ele consegue entrar na sua mente, e quando você menos percebe, você já está influenciada. É isso aí. Então, assim, e realmente, eu me vejo às vezes em ciladas que, quando eu me toco, peraí, isso não é de Deus. Isso daí é o inimigo tentando. Não, mas eu sou filha de Deus, agora eu tenho um pai que é Amém. Mas assim, demorou Mas tanto. o Espírito grita, né? O Espírito fala, peraí. Para tudo. Olha aí, olha bem, olha com outros olhos, olha. Sandra, eu vou falar com a Malu para ver se ainda essa semana
A gente reúne as meninas, o máximo de gente possível, para eu dar o meu testemunho. Pô, ótimo, perfeito. E você- Tenta fazer isso quarta-feira, que é Tá. véspera de feriado. E você vai entender um pouquinho do que eu tô falando, sabe? Ah, eu vou Dessa adorar vida isso. espiritual. Faz É, isso, fala com ela para ver se quarta-feira a gente consegue fazer isso, Tá, eu vou falar. né? Porque eu acho que vai ser. Aí tem que lembrar que é às 19h45. Sim. Aí pode fazer um pouco antes, não tem problema se o povo quiser, se as meninas Tá. quiserem, porque aí eu posso ir acho que ouvindo. Porque eu acho que não vai dar nem tempo de ler. Não, eu acho ótimo, eu acho ótimo. Eu acho que a gente precisa, sim, de testemunhos porque a nossa fé, ela não pode se basear nos testemunhos, mas ela se fortalece nos testemunhos. Que, na verdade, o andar de Jesus foi baseado em testemunhos, né? As pessoas foram vendo Fortalece, exatamente. e para conhecer quem é aquele Deus, quem é aquele ser poderoso, maravilhoso que a gente está seguindo. E que eu nunca imaginei que pudesse acontecer isso na minha vida, sabe? E no entanto, aconteceu. Eu acho que todas nós que quisermos, podíamos ter um dia para contar a nossa história. Nosso testemunho. E Sandra, e é assim, e nos detalhes também acontecem as coisas, e a gente precisa se pegar nesses detalhes. Sabe? Mas assim, eu não sei o que aconteceu, mas quando nós estávamos lendo o livro de Esther, 3 vezes, eu nunca conheci nenhuma Esther na minha vida. Nunca. Eu entrei numa loja de produtos de cabelo, Esther. A menina me deu o papelzinho com o nome dela. Eu falei, não precisa não. Qual é o seu nome? Aí ela, Esther. Aí eu, oi? Aí ela, Esther. Aí eu, tá bom, Esther, pode deixar que eu não vou esquecer não. Aí, beleza. Fui para outro setor, parei para almoçar. A menina, e eu cheguei atrasada. Aí uma colega minha chegou e falou assim, Ana, Esther. Aí eu, oi? Esther. Aí eu, não tô entendendo. Ela, Esther, o nome da garçonete que tá atendendo a gente é Esther. Até a ficha caía, sabe? E aí depois aconteceu alguma outra situação que aí eu li o nome Esther. Não é um nome comum, não é um nome comum. Não é 3 vezes num dia, assim, no primeiro capítulo que a gente estava lendo. Olha bem. Então, assim, aí... Só que, assim, para a gente entender as mensagens, vocês que já estão há muito tempo na palavra, são seguidoras há muito tempo, se torna um pouco mais fácil porque tem maior sensibilidade. Agora, eu não tenho dessa forma, sabe? Então, para eu entender as coisas, requer um tempo. Então, até hoje, eu não entendi o porquê. De repente, é aquilo. Preste atenção no livro de Esther. Ou senão não falta o livro. Não falta o livro de Esther. Deus, ele testifica. Ele testifica pra gente, sem que a gente peça. Às vezes a gente pede, Senhor, tá muito absurdo. Pode testificar para mim, porque é o Senhor mesmo que está falando. Tá muito complicado de eu crer nisso. E ele entende a gente, ele vai lá e aí do nada alguém pega e te fala assim, vem cá. Eu conheço um caso, a gente só tem 1 minuto, menos de 1 minuto. Eu conheço um caso que um cara Deus mandou ele fazer uma coisa muito grande. Quem tem muito isso sabe quem é o Subirá, esse tipo de mensagem. Mandou fazer muito grande, ele, Senhor, é o Senhor mesmo? Arreda de mim, Satanás, quem é? A mulher dele vem do nada de lá, vem cá, isso assim, o que significa que Deus está falando aqui comigo? Do nada.